Pronto, então, bom dia a todos. Hoje a gente está começando agora a nossa, se eu não me engano, quinta reunião da Comissão de Incorporação Imobiliária e Loteamentos da AMAD. E o tema que a gente escolheu para falar hoje é um tema que sempre gerou muitas polêmicas. Agora, mais recentemente, depois de alguma discussão bem ferrenha e ainda bem obscura, né, no STF, a gente teve o tema 492 para poder tentar colocar um pouco de, né, um pouco de calma no assunto, mas não é o que aconteceu. A gente vai falar então de associação de moradores em loteamentos de acesso controlado e a convidada de hoje é a Renata Caroline Silva, que é advogada aqui da nossa equipe do escritório. Ela preparou uma apresentação muito completa para vocês e a gente vai dividir esse tema em duas reuniões, porque não dá para falar em uma hora tudo que a gente precisa falar sobre associação de moradores, principalmente por conta dessa instabilidade, né, da jurisprudência. E nós reservamos a próxima reunião só para falar desse tema 492 do STF, que, de certa forma, ele foi bastante vago na definição do que é essa obrigatoriedade de pagar ou não aquela taxa de contribuir com as despesas de rateio das associações, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais, então, a gente vai começar definindo o que é o loteamento de acesso controlado, diferenciando ele do condomínio de lotes, que é uma coisa que eu particularmente adoro, a figura do condomínio de lotes. Então, para a gente entender essas diferenças fundamentais entre as figuras, entender até a questão documental, como é diferente, né, entre uma associação e um condomínio. E hoje, depois de fixar, então, essas bases, na próxima reunião a gente entra mais na parte prática, né? Hoje vai ser um pouco mais teórico, mas, como sempre, quem estiver aqui na sala pode ficar à vontade para contribuir, para poder levantar qualquer ponto, levantar dúvidas, que a gente vai tentar responder também. Então, Renata, a palavra é sua, por favor, pode fazer a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Como o Rafael falou, eu sou a Renata, trabalho com ele aqui no escritório e já tive um contato com as associações de moradores desde a graduação, né? E antes do tema do STF, né? Já existia um tema do STJ, na verdade, desde 2015, eu acho, né? E então eu tive um certo contato com essas associações de moradores e o ponto principal de discordância realmente é a cobrança de taxas, né, por essas associações dentro desses loteamentos de acesso controlado. Então, hoje, né, a gente separou para tratar dos tópicos de 1 a 5. Então, até o marco da legalidade dessas cobranças, né, que seria a Lei 3.465. Então, para começar, é muito importante que a gente tenha em mente o conceito dos loteamentos de acesso controlado, que nada mais são do que um loteamento comum, né, em que ocorre a subdivisão de uma gleba em diversos lotes, com a abertura de vias, entrega de logradouros públicos e todo o aparelhamento urbano que está previsto na Lei 6766 de 79, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. E ao final, né, depois que tiver o parcelamento solo, murar, né, cercar o perímetro da gleba inicial e instituir o controle de acesso, né, com portaria, cancela. Então, pontos principais de discussões sobre esses loteamentos de acesso controlado é a ausência de tipicidade e a competência municipal para legislar sobre. Então, na lei de parcelamento solo urbano, não havia essa previsão de fechar o loteamento, né, na sua redação original. Por quê? Esses loteamentos eles foram uma modalidade de empreendimento que só se popularizou realmente no mercado imobiliário na década de 90, né, com uma tendência de ocupação do solo metropolitano, de saída, descentralização, né, começaram a ocupar as periferias das cidades. Nessa ocupação, surgiu a procura aí pelos bairros fechados, né?
Lembrando, Existia. Renata, desculpa te interromper, mas para a gente não passar do ponto. Lembrando que a essência de loteamento é para ser uma coisa aberta, gente. Loteamento, ao contrário da incorporação imobiliária, a atividade de lotear, de parcelar o solo urbano, ela é uma atividade muito mais próxima do direito urbanístico do que do direito imobiliário, porque ela tem que conversar com a cidade. O particular, quando ele faz um loteamento, ele está assumindo, de certa forma, um ônus que é do poder público. É o município, né, é o poder público que tem, a princípio, em primeiro lugar, essa obrigação de organizar a cidade, de fazer a cidade crescer e de garantir que a cidade vai ter infraestrutura para atender as demandas dos seus cidadãos. Então, quando a gente fala em parcelamento, é o particular assumindo um ônus que é do município. Por isso que os parâmetros urbanísticos na aprovação de loteamentos, sejam eles aberto ou de acesso controlado, eles variam bastante de cidade para cidade, porque eles vão ter que se integrar aos parâmetros urbanísticos daquela localidade. Então, em regra, o loteamento é feito para ser aberto. Por isso que não existia até 2017, apesar de a gente ter, a Renata vai falar, em várias leis municipais, a gente já tem essa previsão do condomínio fechado, não era um condomínio, né? Nunca foi um condomínio, era um loteamento que se permitiu ali, depois da implantação, se permitiu o fechamento do perímetro e o controle de acesso, mas são coisas bem diferentes. Sim. E esses loteamentos de acesso controlado, eles surgem, né, desses loteamentos, porque tudo que a gente conhece veio, né, dos lotes que a gente conhece hoje, veio de um loteamento, né? E essa tendência imobiliária, na verdade, ela surge de um interesse dos particulares de terem serviços privados prestados ali dentro do perímetro do loteamento, né? Então, a intenção ali era proporcionar mais qualidade de vida, né, segurança, vigilância e fácil acesso ao lazer, como ocorre nos condomínios, né? Nessa época, né, na década de 90, já existia a previsão do condomínio horizontal, né, que poderiam ser os condomínios de casa. E ele está na lei de incorporações. Isso não atendia essa necessidade do mercado imobiliário em relação aos loteamentos de acesso controlado. Por quê? Isso engessava o negócio, né? Porque no condomínio horizontal estava diretamente atrelado o terreno à construção. Então, no mínimo, tinha que haver a aprovação da edificação. Isso, né, para o interesse do mercado imobiliário na época, era mais interessante os loteamentos de controle de acesso, com controle de acesso. E isso se popularizou muito, se tornou, a partir da década de 90, um dos principais produtos do mercado imobiliário em diversos locais da América Latina. Então, não existia uma previsão na lei de parcelamento, então não havia uma previsão em âmbito federal, né? Mas, diante, né, dessa tendência do mercado, surgiram leis municipais que iriam permitir o fechamento dos loteamentos, né, que é o muro, né, cercar, colocar portaria, cancela, fazer o controle de acesso. Nessas questões, né, a maioria das legislações previam no plano diretor ou criavam leis específicas, né? Essa competência, inclusive, foi confirmada pelo STF. A competência municipal de legislar sobre esses loteamentos foi confirmada pelo STF, né, no recurso extraordinário 607/940, que eu citei aí, e ainda assim, né, ainda que as legislações municipais previam a possibilidade de fechar o loteamento e instituir o controle de acesso, ainda existia muitas controvérsias nessa questão. Por quê? Não existia uma figura definida de quem seria a administração, como ocorre nos condomínios. Existia o problema em relação ao rateio das despesas e ao acesso da população. Por quê? Tratando-se de áreas públicas, né, as áreas coletivas, que seriam de uso coletivo dos proprietários, elas seriam áreas, na verdade, áreas públicas, né, porque se trata de um loteamento ainda. Então, a população não poderia ser totalmente impedida de acessar ali o perímetro do loteamento. Então, eu trouxe aqui algumas definições, né? O Rafael já falou bastante bem, ele definiu bem a questão do loteamento, sobre a natureza dele de ser aberto, né? É importante ter esses 4 conceitos, assim, essas diferenciações bem claras na nossa mente para a gente poder entender esse tema,
porque esses conceitos, às vezes, eles se confundem, né? Então, o loteamento, a natureza dele é ser aberto, né? A Lei 6766 não previa, na sua redação original, não previa a possibilidade de fechar o perímetro, né? E ele consiste na subdivisão da gleba em lotes e a abertura de vias e logradouros públicos que são transferidos no momento do registro para a propriedade do município. A lei de 64, a lei de corporações de 64, ela já previa o condomínio horizontal, como eu falei. Porém, no condomínio horizontal existe a possibilidade de haver mais de uma edificação no mesmo terreno. Ou seja, se abrisse as matrículas diferentes e instituísse uma incorporação para cada terreno, não se trataria de um condomínio horizontal. Então, o condomínio horizontal está diretamente ligado ao terreno à construção. Então, no mínimo, o projeto da edificação deveria estar aprovado. No loteamento fechado, né, a gente está falando um loteamento de controle de acesso, né, porque essa nomenclatura aí não é a correta, mas é a que comumente se referia a esses loteamentos, né, essa modalidade de empreendimento. Então, seriam os loteamentos de acesso controlado, e ele trata de um loteamento comum que recebia, por meio de um ato administrativo do município, a autorização para fechar esse perímetro, né? Colocar um muro, cercar. O condomínio de lotes, que só veio, né, na previsão legal, em âmbito federal, só veio na Lei 13.465, de 2017, que incluiu no Código Civil o 1358-A, vai falar sobre a divisão, né, de um terreno em lotes, mas existe a figura da fração ideal. Então, o lote é o terreno de uso exclusivo do proprietário, mais a área comum, a qual ele teria direito. Então, no condomínio de lotes e no condomínio horizontal, existe a figura das frações ideais. E O as que áreas não comuns são particulares, não são públicas, ninguém pode entrar se não autorizado. Sim, são áreas privadas, né? Então, todo o perímetro ali do empreendimento seria privado. No loteamento, não, somente os lotes seriam privados. É importante lembrar que, ainda que a definição legal em âmbito federal só tenha ocorrido em 2017, efetivamente, muito antes, os tribunais já vinham definindo isso na jurisprudência. Então, tem diversos julgados que vai diferenciar esses empreendimentos, como é o caso do recurso especial 709.403, e ele vai falar justamente sobre essa diferenciação. Deixa eu só... Então, o loteamento disciplinado pela Lei 6766 de 79 difere-se do condomínio horizontal de casas, regulado pela Lei 4.591 de 64, e a diferença fundamental entre o loteamento, inclusive o fechado, e o condomínio horizontal de casas, consubstancia-se no fato de que, no primeiro, há mero intuito de edificação, finalidade habitacional, sem que, para tanto, haja sequer plano aprovado de construção. No segundo, no entanto, se ainda não houver a edificação pronta ou em construção, deve, ao menos, existir a aprovação de um projeto de construção. Então, assim, na jurisprudência, a definição desses empreendimentos, do que eles são, como eles deveriam ser, era bem clara. Embora, na legislação em âmbito federal, não havia essa definição ainda, que só veio ocorrer em 2017. Então, é importante a gente destacar algumas características desses loteamentos de acesso controlado. Então, as áreas de uso coletivo, elas são públicas. O que seria de todos os proprietários, né, as vias, as praças, a portaria, tudo aquilo ali era de propriedade do município e não privada, como ocorre nos condomínios. Então, não há frações ideais. Quando se comercializa esses lotes, você está adquirindo somente o lote, não uma fração ideal do terreno, total do empreendimento. Então, considerando que se trata de áreas públicas ainda, né, as vias, as praças são áreas públicas, como que essa transferência ocorria, né? Como que o direito de uso era cedido?
eram criadas, comumente são criadas associações de moradores para assumir essa administração do loteamento de acesso controlado e receber a cessão do direito de uso dessas áreas, passando a ser responsável, inclusive, pela manutenção dessas áreas que são internas ao perímetro do loteamento. Dentro, né, sendo autorizado, né, recebendo a cessão do direito de uso, era instituído o controle de acesso. Porém, esse controle de acesso ele tem algumas regras, ele não é arbitrário, nem total, porque se tratam de áreas públicas. Então, a população não poderia ser totalmente impedida de acessar o perímetro do loteamento, né, as dependências do loteamento. Então, ficou estabelecido que o município iria regulamentar como seria o controle de acesso, né, por legislação própria ou no próprio ato de aprovação, no procedimento de aprovação do loteamento. E o controle de acesso seria a solicitação de identificação da pessoa. Então, o que se pode ser exercido pela administração do loteamento é a exigência de uma identificação de todos que vão adentrar nas dependências do loteamento. Sendo que, devidamente identificada, a pessoa não poderia ser impedida de entrar. Outro ponto muito importante é que a prestação de serviços dentro desses empreendimentos, né, ela não é só da portaria 24 horas, né, que é o básico. Toda a publicidade desses empreendimentos normalmente é baseada na prestação de serviços privados para aquela coletividade de proprietários. Então, os serviços mais divulgados, o que é mais comum que ocorra dentro desses loteamentos são segurança 24 horas, vigilância, inclusive em alguns loteamentos existe a figura da segurança armada. Então, são contratadas empresas para prestar esses serviços, existe a instalação de câmeras de vigilância, existem áreas de lazer lá dentro que são gerenciadas pela administração do loteamento, pelas associações de moradores. Então, são diversos serviços além do mero controle de acesso. Então, toda a publicidade desses loteamentos é baseada na qualidade de vida que aqueles serviços privados, naquela coletividade ali, vão te proporcionar ao adquirir o lote. Então, quando você for morador de lá, você vai receber todos aqueles serviços que são prestados pela associação de moradores. Para ficar de simples visualização aqui, eu fiz esse quadro realmente para ilustrar as 4 figuras que, né, normalmente se confundem e quais são as principais características, né? As frações ideais, as áreas públicas, internas, que só existe no loteamento fechado, no loteamento, e o controle de acesso, né? Tendo a ressalva de que no loteamento fechado o controle de acesso ele não é arbitrário, ele não é total, exige condições para que ele ocorra, e a cobrança de taxas, que nos condomínios ela é muito clara, ela está prevista na lei. Então, as taxas condominiais ela não existe nenhuma discussão sobre elas. No loteamento aberto não existe, porque se tratam de áreas públicas, a responsabilidade pela manutenção dessas áreas é do município. No loteamento fechado, né, o loteamento de controle de acesso, existe muita discussão sobre a cobrança dessas taxas pela dificuldade de vincular todos os proprietários a essa cobrança, porque se tratam de lotes individuais. São lotes individuais, então, como que poderia obrigar todos os proprietários a arcar com essas taxas? Com o rateio das despesas oriundas do mínimo do serviço necessário para manter um loteamento de controle de acesso, com controle de acesso, né? Então, o mínimo seria a portaria 24 horas e o controle de acesso ali. Então, como vincular essas pessoas? Como eu mencionei, então, as associações de moradores, elas são criadas para gerir esses loteamentos. Elas são associações civis regidas pelo Código Civil, né, dos artigos 53 e seguintes do Código Civil e pelo artigo 5º, inciso 17 a 21 da Constituição. Então, vai falar sobre a livre associação, sobre a liberdade de associação do associado, né? Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. E
apesar dela assumir ali uma figura que seria do condomínio, né, parecida, semelhante ao condomínio, ela ainda é uma associação civil e depende da vontade dos proprietários de se associar. Ela é criada pela ata de constituição, com o estatuto social, assim como fala o Código Civil, ela segue todo o regramento do Código Civil, né? Do estatuto social dela, sobre a inscrição da pessoa jurídica, né? Tem o CNPJ dessas associações. Então, ela é diferente da figura do condomínio, né? A figura do condomínio seria um ente despersonalizado que representa uma massa patrimonial, enquanto a associação civil ela é a união de pessoas em prol de finalidades específicas, né? Que no caso dos loteamentos é a manutenção e a valorização daquelas propriedades inseridas nesses empreendimentos. Então, a associação de morador ela é criada pelo Estatuto Social, o seu Estatuto Social, que é um documento público, que é registrado, e lá vão constar questões mais importantes sobre esse loteamento, coisas que são mais inflexíveis na modalidade do empreendimento. Então, desde o padrão construtivo até a cobrança de taxas, né? O que seria ali, como são associações sem fins lucrativos, isso é muito importante, elas são associações sem fins lucrativos, elas precisam prever quais vão ser as fontes de recurso dela. Então, nesse caso, no caso dos loteamentos, é o rateio entre os proprietários, né, entre todos os lotes, né, o rateio das despesas, assim como acontece nas taxas condominiais. No regimento interno, que é outro documento muito importante para essas associações, existem algumas questões mais básicas de convivência ali entre os proprietários, algo que seria mais flexível, né? Não é um documento público, mas a associação de moradores ela é regida por esses dois documentos, seu estatuto social e o regimento interno. E a gente pode ter ainda eu acho que isso até é uma boa técnica, Renato, para tirar do estatuto um pouco da carga, que o estatuto ele faz às vezes de convenção de condomínio, é a mesma coisa, né? O regimento interno vai tratar aquelas questões mais de dia a dia, mas eu acho que é uma boa prática fazer separado do estatuto um código de obras, para a gente colocar as restrições convencionais do empreendimento num código de obras, porque aí você cria aquelas regras de que as pessoas que forem construir aqueles lotes dentro daquele empreendimento, elas vão ter que seguir aqueles parâmetros convencionais ali, para além dos parâmetros urbanísticos do município, e vão ter que submeter seus projetos a uma comissão, né, da própria associação. Isso pode estar no estatuto, sem dúvida, mas eu acho que são regras muito densas e extensas, normalmente, faz sentido também separar e colocar como um código, e no estatuto só fazer a menção a a existência desse código e que tem que ser seguida as regras para aprovação, né? Sim, essa organização na associação de moradores é muito importante para que a pessoa que for adquirir o lote tenha ciência sobre a associação, ela tenha acesso a esses documentos, né? Para ela ter ciência sobre quais são os padrões do loteamento, quais são os ônus daquele imóvel, quais são as obrigações que ele está assumindo ao adquirir um lote dentro de um loteamento de acesso controlado. Então, toda essa organização é muito importante, a estruturação desses documentos é muito importante, a clareza das obrigações do associado, do proprietário, tudo é muito importante que esteja claro. Então, diante da figura da associação de moradores, como, né, que se assemelha ao condomínio, né, mas não é formalmente, surge a questão da liberdade da associação, porque ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado, conforme o inciso do artigo 5º da Constituição. Então, surge ali a questão da possibilidade de desassociação do morador. Ele adquiriu um imóvel dentro do loteamento e agora ele decide se desassociar. Como fica o rateio dessas despesas? Porque independente dele ser associado ou não, ele vai se beneficiar. A propriedade dele vai valorizar com todos os serviços prestados pela associação. Então, como
manter essa pessoa obrigada a arcar com essas taxas, né? Então, todo o conflito aqui entre loteadores, proprietários e associações surge dessa possibilidade de desassociação, da liberdade de associação do proprietário. Então, entrando ali no ponto polêmico dessas associações de moradores, a cobrança de taxas, ela surge, está tratando de uma associação de moradores sem fins lucrativos, que assumiu a administração do loteamento e a responsabilidade por fazer a manutenção das áreas públicas internas e prestar os demais serviços característicos do empreendimento, ela precisa determinar qual vai ser a fonte de recurso dela. Tratando-se de uma figura semelhante do condomínio, ficou determinado ali, é muito comum que o rateio seja entre todos os proprietários, independente se associados ou não. No início surgiu, né, a cobrança geral em face de todos os proprietários, independente da associação deles ou não. E isso trouxe muitos conflitos entre proprietários que desejavam se desassociar. Isso porque a natureza jurídica dessas cobranças, ela surge de um direito pessoal e ela decorre do ato da associação ou de anuência com a cobrança das taxas. Então, se a pessoa não se associou e não anuiu com a cobrança, ela não é obrigada a pagar. E a finalidade dessas cobranças é especificamente os serviços. Então, ainda que a pessoa não deseje permanecer associada ou se associar, ela se beneficiaria dos serviços. Então, trouxe a diferenciação, né, entre obrigação pessoal e obrigação próprio terreno, justamente para diferenciar a taxa do rateio das despesas nos loteamentos de acesso de controle, loteamento de acesso controlado, e os condomínios, né? Porque a taxa condominial, ela é uma obrigação próprio terreno, ela está diretamente associada com o imóvel. Não é o caso das taxas de manutenção cobradas pelas associações. A obrigação próprio terreno, ela existe independente da vontade do proprietário, que não é o caso nos loteamentos. Então, a cobrança em face de todos os proprietários era necessária porque os serviços vão ser usufruídos independente da vontade do proprietário. Mas a obrigação só surgia legalmente em face da vontade do proprietário de se associar. Esses conflitos, né, levaram diversas ações de cobrança para o judiciário, e total ausência de previsão legal em âmbito federal. E muitas vezes as legislações municipais, elas não previam essa obrigação de pagar a taxa, elas só falavam sobre a aprovação do loteamento. Tá, ele foi aprovado, mas como ele vai se manter? Sem a cobrança, sem o pagamento dessas taxas por todos os proprietários, esses loteamentos eles são fadados ao fracasso, não tem como se manter. O que acontecia não pagava, então não tinha como manter o controle de acesso, a portaria 24 horas e acabava se tornando um loteamento aberto, um loteamento comum. E isso gerou isso, né, com certeza leva à desvalorização desses lotes, porque a valorização deles vem do contexto de que eles estão inseridos em um bairro fechado. Se ele é um loteamento comum, a propriedade desvaloriza. Então, isso não traz consequências só para o proprietário que se desassociou, mas toda a coletividade de adquirentes e moradores lá desses empreendimentos. A gente tem que olhar aí também que a raiz desses conflitos, talvez, claro que a gente tem também os proprietários de má-fé, aqueles que são realmente estão ali usufruindo e não querem pagar e acham que se desassociando eles vão poder ficar livre da despesa. A gente vai ver na próxima tributação que hoje não é mais assim. Mas eu consigo perceber com uma facilidade, quando a gente analisa esses empreendimentos e esses conflitos que acontecem com frequência nesses loteamentos de acesso controlado, é que você tem o cara que compra o lote e já, de cara, assim que fica pronta a infraestrutura, ele já vai construir a casa dele, e esse vai pagar feliz, porque ele vai pagar, ele realmente vai usufruir, vai usar o lote, e você tem aquele cara que compra ou compra para investir, para deixar aquele lote ali valorizando 5, 10 anos, ou não tem dinheiro para construir de imediato, e aí o cara fica incomodado de pensar, pô, mas eu não estou usando, o meu vizinho está usando, meu vizinho que construiu a casa é que está usufruindo, eu estou pagando para ele usar. Mas não é assim, né, gente? Principalmente se a gente fizer o paralelo com um condomínio de lotes.
que no condomínio de lotes é uma obrigação própria terreno, por ser condomínio, se você ficar 20 anos sem construir, o problema é seu. Se você tiver um apartamento num prédio também, você deixar ele fechado durante 10 anos, ninguém usar aquele apartamento, o problema é seu. Você vai ter que pagar condomínio da mesma forma. Né? Então, dá para entender a motivação psicológica que as pessoas, principalmente quem é leigo, né, sobre os aspectos jurídicos, ela vai se sentir ali, às vezes, lesada, vai achar que está pagando para os outros, mas aí que entra a importância também do advogado para poder fazer o documento de forma muito clara, né, e de conseguir deixar isso tanto no contrato de compra e venda daquele lote, quanto nesses documentos da própria associação, deixar muito claro isso, que a obrigação de rateio das despesas ela não está relacionada ao uso efetivo daquele lote, ela está relacionada à propriedade. Ela não é uma obrigação própria terreno, porque a gente já teve, inclusive, decisões recentes afastando essa característica, e não é próprio terreno por não ser uma figura de condomínio, ponto. Porque não tem como você necessariamente vincular a despesa ao imóvel para que siga o imóvel na mão de quem ele estiver. Mas é uma obrigação que está associada, de certa forma, à propriedade, e não à posse, ao usufruto daquele lote. Né? Sim, e isso, essa questão do papel do advogado, né, e sobre fazer documentos claros, entra muito nessa questão da previsão contratual no contrato de compra e venda do lote, que foi uma estratégia adotada por muitos empreendedores, que é começar a colocar no próprio contrato de compra e venda a existência da associação, a anuência a adesão do comprador ao estatuto social da associação e a previsão da cobrança de taxas. O problema com isso é que surgiu muita discussão, muito se discutiu sobre ser ou não uma venda casada. Sobre, ao adquirir um lote, você está obrigando o adquirente a aderir a uma associação ou contratar os serviços dessa associação, se isso seria uma venda casada. Então, né, de acordo com a teoria das fontes da obrigação, uma pessoa só pode ser obrigada por força do ato voluntário, do seu ato voluntário, ou determinação legal. Não havia uma determinação legal, muitas vezes nas legislações municipais eram completamente, não abordavam essa questão das taxas, só da aprovação do loteamento, e na lei de parcelamento de solo urbano não falava nada sobre, e a lei de condomínios, todas as determinações legais sobre os condomínios não se aplicavam aos loteamentos de acesso controlado em razão da diferença da natureza jurídica dos dois. Então, ainda que com essa previsão contratual, né, nos contratos de compra e venda, não foi suficiente para sanar esses conflitos, né? Muitos desses contratos, ainda com a previsão da associação do proprietário ou da cobrança de taxas, ainda era levado para o judiciário. Então, essas discussões no judiciário, elas permeavam alguns princípios, né? Os principais ali eram a liberdade associativa, que está prevista na Constituição, no inciso 20, né? Ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado, e o enriquecimento ilícito na outra ponta, né? A vedação ao enriquecimento ilícito é uma inovação do Código Civil de 2002, e ele está previsto no artigo 884, né? Alguns elementos para a configuração do enriquecimento seria o enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro e a ausência de uma causa que justificasse esse enriquecimento. No caso dos loteamentos, a gente consegue visualizar isso se a gente pensa na valorização da propriedade. Então, você compra um lote dentro desse loteamento, sua propriedade se valoriza em razão das melhorias realizadas pela associação, todos os serviços prestados pela associação, mas você não está fornecendo uma contraprestação para esses serviços que são prestados e que são fornecidos independente da sua vontade de se associar ou não. Além, né, da liberdade de associação e o enriquecimento ilícito, havia a legalidade e a boa-fé objetiva. A boa-fé, então, entraria no caso de haver a previsão no contrato
né, de compra e venda, sobre a existência das associações, sobre a cobrança das taxas. Então, a pessoa não poderia alegar o desconhecimento disso posteriormente. Se o empreendimento foi comercializado com toda a publicidade, informando que se tratava de um loteamento de acesso controlado com serviços privados que seriam fornecidos àquela coletividade de moradores, e no contrato de compra e venda havia essas previsões, seria uma prática de má-fé alegar posteriormente que não desejava continuar com o pagamento dessas taxas, ou, não, ou o próprio inadimplemento ou desassociação posterior. Então, isso seria uma prática de má-fé, infringiria a boa-fé objetiva. E a legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não havia previsão sobre a obrigação de arcar, a obrigação de todos os proprietários arcarem com essas taxas, independente de serem associados ou não. Né? Nas jurisprudências, nos julgados, ao longo do tempo, né, esses princípios foram sendo utilizados. Então, uma hora se decidia pela liberdade associativa, na outra pelo enriquecimento ilícito, em um ou outro julgado fala-se na boa-fé, em outro fala-se na legalidade. Eu já adianto que, né, se sobressaía o princípio da legalidade, né, a ausência de previsão legal. Então, até que houvesse uma previsão legal determinando a obrigação de arcar, essas taxas poderiam sim ser consideradas ilegais. Então, veio o advento da Lei 3.465 de 2017, né, que foi co-conhecido como Estatuto Fundiário Brasileiro, que é justamente um marco da legalidade dessas cobranças e do papel das associações de moradores e da definição do que é um loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes, porque não havia. Então, o artigo 78 dessa lei vai alterar a lei de parcelamento do solo urbano para incluir essas definições e o artigo 36A, que vai falar especificamente sobre o papel das associações de moradores. Um breve histórico das legislações que existiam, né, desde da lei de incorporações até o Estatuto Fundiário, né, a gente tem a Lei 4.591, que previa o condomínio horizontal desde a sua redação original. Posteriormente, a Lei 6.766, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que vai falar sobre o loteamento, né, aberto, né, não havia a previsão de fechar esses loteamentos. A Lei 9.785 de 99, que trouxe a definição do que é lote hoje, né? Então, a definição que está na Lei de Parcelamento do Solo Urbano é definido por essa lei. Então, ela trouxe a definição do que é lote. Tem o Código Civil de 2002, que também ignorou essas figuras do condomínio de lotes e do loteamento de acesso controlado. Posteriormente, em 2007, a Lei 11.445, que trouxe diversas modificações no artigo 2º da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que vai falar sobre o aparelhamento urbano que é exigido, né? Então, ela trouxe algumas alterações relevantes para esses loteamentos, sobre as exigências que o loteador deveria cumprir. E a medida provisória de 759 de 2016, né, que deu origem à Lei 3.465 de 2017. As principais inovações dessa lei são a definição legal no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 2º da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, né, que vai falar: constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes, devidamente identificados e ou cadastrados. Então, aqui é o que a gente já falou, né, que a Lei 3.465, ela só consolidou que os municípios já vinham definindo nos planos diretores e legislações específicas. Então, a questão do controle de acesso não é arbitrário, e é um loteamento comum que recebe uma autorização municipal para que ocorra o seu fechamento, muramento. Então, no artigo 36A, definindo o que era o loteamento de acesso controlado, a lei 3.465 também trouxe a definição do que seriam as atividades da associação de moradores como administradora de imóveis, né? A lei que parou essa atividade da associação.
né, assemelhando ainda mais a figura da associação ao condomínio. Então, o papel da associação está lá no artigo 36A, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos, ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público, com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização de convivência, visando a valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se por critérios de afinidade, similitude e conexão à atividade de administração de imóveis. Essa redação desse artigo é confusa, não foi clara em relação às atividades da associação, mas a intenção, né, do caput desse artigo é equiparar a atividade da associação de moradores sem fins lucrativos, gestora de loteamentos de acesso controlado, à administração de imóveis. Então, realmente colocar a figura da associação semelhante à figura do condomínio. E, no parágrafo único deste mesmo artigo, ficou definida a cobrança de taxa, a possibilidade de cotização entre os proprietários. Então, a administração de imóveis, na forma do caput deste artigo, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constante de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Então, a ideia do parágrafo único é que, se as atividades das associações de moradores são equiparadas à administração de imóveis e é responsável pela administração de todo o loteamento, ela vincula todos os proprietários. E existe a possibilidade da cobrança de taxas por meio de cotas, a cotização dos proprietários. Então, esse é o marco da legalidade da cobrança dessas taxas e da atividade que é exercida pela associação, no sentido de vincular todos os proprietários. Essa redação desse artigo, ela ficou muito confusa e ela não foi suficiente para sanar as discussões sobre esse assunto, sobre a possibilidade da cobrança de taxas em face de todos os proprietários. Por quê? Ela não supera a liberdade de associação. Ela não supera o fato de que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Então, os conflitos eles continuaram existindo, mesmo após a Lei 3.465 de 2017, havia processos pendentes de julgamento, outros suspensos, né, em razão do tema do STF, que estava suspenso desde 2012, né, ele estava pendente de julgamento desde 2012. Então, várias discussões sobre essa questão ainda ficaram pendentes do julgamento do STF. Então, todas as experiências de pacificação desse tema recaíram para o STF. O problema é que o STF, como a gente vai ver na próxima reunião, ele não resolveu também, ele não cravou como deveria. E essa redação do 36A ela é ridícula, eles perderam uma oportunidade de ouro ao fazer essa alteração da 13465, que, diga de passagem, também é a lei que instituiu o condomínio de lotes, criou o condomínio de lotes a nível federal, perderam a oportunidade incrível, né, de deixar mais clara essa redação, simplesmente dizendo, olha, se você se dispôs a adquirir um imóvel num loteamento de acesso controlado, você foi cientificado disso, independentemente de você se associar ou não, já que é livre constitucionalmente a liberdade de associar-se, de desassociar-se, independentemente do seu status de associado ou não, você tem que participar do rateio. Porque quando você fala, como está lá no 36A, que é simplesmente equivale a uma atividade de administração de imóveis, tá, e aí? O que isso diz? Equivale a administração de imóveis. E aí quer dizer que se tem, então, uma associação ali, necessariamente ela vai administrar também o meu imóvel ou a área comum, enfim, é muito vago, né? E aí, quando vem no parágrafo que fala que está sujeita à cotização, era muito mais fácil assim, olha, não está sujeita, ela será cotizada, será rateada entre os proprietários dos lotes, independentemente de uso ou não daquele seu lote. Porque aí sim você resolveria o problema. E aí a solução, e é o que a gente vem
também fazendo nos documentos de empreendimentos que a gente participa, é deixar claro, tanto no contrato quanto no estatuto de associação, que a gente não, a cobrança dessa taxa não está vinculada ao fato do sujeito ser ou não associado. A cobrança dessa taxa não se funda, a gente nem chama de taxa de associação, a gente não chama de taxa de condomínio, a gente vai chamar de rateio de despesas comuns daquele empreendimento. Então, associado ou não, o problema é do cara, ele pode se dissociar, mas ele vai ter que pagar, porque ele está rateando despesas comuns, né? Foi Então, na época da Lei 3.465, em 2017, foi unanimidade entre os advogados do mercado imobiliário que não foi suficiente, a redação dela não é suficiente, ela é confusa e não foi capaz de sanar o problema da legalidade da cobrança dessas taxas, é né? só a gente ler. Inclusive, ela fala sobre a possibilidade, né? Ela não É, fala exato, sobre a cobrança, né? exato. E fala, vincula-se por critério de afinidade, está parecendo Big Brother. Quer dizer, vincula-se por afinidade, similitude à atividade de administração. Flávia está perguntando aqui se a cotização não seria algo óbvio. Para alguns, sim. Para mim, é. Mas para o cara que não quer pagar, não é. Né? Ele vai defender com unhas e dentes é, que essa despesa mensal ela estaria vinculada ao fato dele ser associado. Porque uma associação a qual ele não é vinculado não poderia cobrar dele, ele não teria um vínculo jurídico, uma relação jurídica que justificasse a cobrança de qualquer taxa, qualquer despesa. Então, na verdade, a gente precisa enquadrar no empreendimento, ao moldar o empreendimento, colocar a associação como um mero veículo de arrecadação, porque ela está ali prestando serviços de administração de imóvel, de administração comum e prestando serviços diversos para aqueles proprietários. Então, a gente tem que colocar que vínculo jurídico existe quando ele compra aquele imóvel, ele opta por comprar o imóvel que está sendo gerado, aquele lote, em um condomínio, em um loteamento de acesso controlado, ele contratualmente já se obriga a custear proporcionalmente essas despesas de comuns, né? Agora, se é da essência do próprio instituto que a Fábio também está perguntando, do loteamento de acesso controlado, sim, né? É da essência, só que a gente não Só tem. que a gente tem que pensar que esses loteamentos, essa modalidade de empreendimento, ela se consolidou no mercado na ausência total de uma previsão legal em âmbito federal. Então, a lei não falava sobre esses loteamentos. Então, é, ele foi crescendo ali em uma ilegalidade, de certa forma, porque às vezes o loteamento era aprovado e nem legislação municipal tinha falando sobre isso. Na verdade, era por meio de de um ato administrativo municipal. Então, você submeteu o projeto à aprovação e o município autorizou. E, às vezes, nem a legislação municipal falava exatamente sobre como que seria esse processo, como que era o regramento do loteamento. As pessoas ainda discutem se o município tem ou não que prestar serviços lá dentro, por exemplo, de recolhimento de lixo, varredura das ruas. E nenhum município, nenhum prestador de serviço do município vai entrar nas dependências desses loteamentos. Então, a responsabilidade é, sim, da associação de moradores, ainda que não esteja previsto na legislação municipal. Então, os serviços, eles existem. É, o problema realmente é a ausência da previsão legal, porque a legislação municipal, a maioria era extremamente confusa e vaga, não falava sobre obrigação de taxa, não falava sobre o que a associação de moradores podia fazer ou não fazer, sobre, né, a questão. Aliás, a legislação de Betim, que eu me lembre, ela falava especificamente sobre não prestar serviço dentro desses loteamentos de acesso controlado. Ela falava sobre a responsabilidade da administração dos proprietários, do representante dos proprietários, realizar esse serviço, porque muitos serviços ela não realizava. Então, na legislação de Betim, eu me recordo que ela tinha uma certa previsão sobre não realizar esse serviço, né, sobre a responsabilidade ser da administração desses loteamentos, dos representantes dos proprietários. Mas
não falava exatamente da figura da associação, não falava sobre as taxas, então não tinha uma previsão legal, é daí que surge a discussão mesmo, porque a associação civil é regida pelo Código Civil e pela Constituição. Na Constituição fala que ninguém é obrigado a permanecer associado. E a cobrança das taxas era uma fonte de recurso da associação, ela estava no Estatuto Social da associação. Então, se você não é associado, você não tem que arcar. Mas a realidade específica dos loteamentos não é assim, ela não é a associação de moradores gestora, ela não é uma associação civil comum. Os serviços que ela presta não são comuns, são muito associados, estão diretamente ligados ao loteamento e à valorização da propriedade, à manutenção daquela propriedade ali dentro. E, na verdade, também a gente tem primeiro, a gente tem que entender que há de existir uma contrapartida a um benefício de você quase que apropriar pelo particular de áreas públicas, porque, na verdade, qualquer que seja o loteamento, acesso controlado ou aberto, todas as áreas que não forem lotes são públicas. Então, até um clube que se coloca, a não ser que você pegue um lote, separe um lote para construir um clube ali, se você caracterizou aquela área como área de lazer, e você não colocou num lote específico, você construiu um clube ao implantar um empreendimento de acesso controlado, e construiu um clube na área que foi reservada ali para o município, para ser área pública, aquele clube, teoricamente, ele é público. Qualquer pessoa pode entrar nele também, pode usufruir dele. Então, é claro que a gente sabe que quando você faz o cercamento e faz o controle de acesso, dificilmente as pessoas que não são ali daquele bairro, daquele empreendimento, vão ficar entrando ali. Mas elas podem. A gente tem um exemplo muito claro aqui em Belo Horizonte, que é o Clube dos Caçadores, ali na frente do Minas 2. Toda vez que tem festa no Minas, que você não acha vaga na rua, as pessoas entram com o carro no Clube dos Caçadores. E é sempre uma guerra. Tem épocas que eles começam a proibir, mas ali é um loteamento de acesso controlado. E, na verdade, ele existe muito antes da lei, né, da 3465, mas hoje ele ainda está configurado como um loteamento de acesso controlado. As áreas são públicas. Ninguém pode me impedir de entrar com o meu carro ali e parar na rua dentro daquele condomínio. Então, se eu estou ali quase que me apropriando, eu particular, como uma coletividade, mas particular, né? O coletivo dos adquirentes daquele empreendimento. Eu estou me apropriando de áreas públicas, eu tenho que ter uma contrapartida. E a contrapartida é justamente essa obrigação de prestar esses serviços públicos ali dentro, que é manutenção das vias, manutenção das áreas verdes, das áreas comuns, coleta de lixo, segurança. Então, esses serviços eles têm custo, claro. Se eles têm custo, alguém tem que pagar. Quem que está se beneficiando desse serviço? Aqueles compradores, aqueles adquirentes. E a gente tem um outro lado, e é uma outra dificuldade nesse tema, que é o fato de muitos dos loteamentos hoje existentes de acesso controlado, eles nasceram, até por falta de previsão legal, como loteamentos abertos. E em determinado momento, entendeu-se ali, e nunca vai existir unanimidade no loteamento com 200, 300, 400 lotes, a respeito de nenhuma decisão, quanto mais a decisão de pedir ao município o fechamento, né? A cessão precária dessas áreas públicas para fazer o cercamento e o controle de acesso. Então, sempre tem aquele cara que não concordou com isso, ele comprou o lote como um loteamento aberto, ele comprou para ser, né, realmente um novo bairro ali, comum, e de repente vem um grupo ali de 20%, 30% daqueles compradores e quer fechar. E quer começar a cobrar a taxa. O cara fica realmente indignado, não quer pagar. Então, essas discussões, elas são intermináveis, né? A gente tem um conflito eterno. Diga o que disser a lei, diga o que disser a jurisprudência, a gente tem um conflito eterno entre o sujeito que não quer pagar e aqueles que entendem que é importante, né? A gente sempre defende que tem que pagar sim, né? Porque se você não tem, ou você está ali como proprietário beneficiando daquele lote, você tem que pagar. Eu acho que até a Renata caiu aqui, gente. Mas, bom, chegamos também no nosso final, já temos quase uma hora de reunião. A Renata está voltando. Então, queria só agradecer a Renata pela disponibilidade, pela apresentação. A próxima também para a gente vai ser ela, porque ela já está muito por dentro do tema.
Na próxima reunião, a gente vai falar da jurisprudência, então, né, da evolução dessas decisões judiciais e do tema, principalmente, do STF. As nossas reuniões da Comissão de Corporação são sempre na última sexta-feira do mês, mas na próxima reunião, em agosto, a gente está com um dificultador. Na verdade, eu vou participar do Congresso de Brasília e é justamente no dia 24 e 25, então não estarei aqui. E é no horário no mesmo horário que a gente faria essa reunião. Então, a gente vai, excepcionalmente, fazer numa quinta-feira da última semana de agosto, no dia 31 de agosto. A gente vai fazer a nossa próxima reunião. E depois a gente esgotar esse tema das associações, e aí eu vou tentar trazer para vocês já nas próximas reuniões, a gente vai tentar começar a falar um pouco mais da parte prática do registro de loteamentos. A gente falou já, na primeira reunião, a gente falou do registro de corporação, a gente já falou sobre 2, 3 temas mais afetos à incorporação, agora a gente vai focar um pouco mais em loteamento. Então, a gente começou com esse tema de associação, que é o mais polêmico, vamos, na próxima reunião, esgotá-lo, e aí, na reunião de setembro, a gente vai, então, falar um pouco desses procedimentos do registro, da guerra que é o registro de um loteamento, que é muito mais complexo que um registro de incorporação. Vamos ver as diferenças. E quem tiver qualquer dúvida, quem quiser também sugerir qualquer tema, estamos lá no grupo WhatsApp, fiquem à vontade. Flávia, você perguntando meu contato, eu estou lá no grupo do. Você deve estar participando do grupo de incorporação imobiliária, né? Se não estiver participando, eu estou também no grupo da AMAD, no grupo geral. Então, eu mandei lá hoje o convite e o link, então meu número está lá, tá? Mas pode me procurar se você não conseguir. Manda uma mensagem lá no grupo que eu entro em contato com você pelo celular. Ah, você não está nos grupos. Então, espera aí que eu vou te mandar. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você é associada da AMAD? Flávia, está aí? Ainda não. Então, você precisa associar para poder participar dos grupos, tá? A gente está fazendo algumas reuniões abertas, primeiro ano que a gente montou essas comissões na AMAD, então a gente está fazendo algumas reuniões abertas para poder, para as pessoas também terem uma amostra, né, do que a gente vem fazendo dentro da AMAD. Então, se eu não me engano, Daniel pode me ajudar aí, eu acho que são 5 comissões já. A gente tem comissão de notarial registral, a gente tem comissão de REURB, a gente tem comissão de condomínios. O que mais, Daniel? Você tiver aí ajudar? LGPD, tem da Amade LGPD. Mulher, Amade Isso. Jovem. Ótimo. Então, Flávio, está convidado então para participar da AMAD, tá? Eu vou te mandar aqui o meu contato por mensagem, você pode entrar em contato com o telefone também. Mas as próximas reuniões a gente está fazendo algumas abertas, mas as próximas provavelmente não vão ser abertas, tá? Então é importante que realmente faça associação, porque até para fortalecer a própria AMAD, para a gente conseguir manter esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Todo mundo de forma voluntária, todo mundo doando o seu tempo aqui. Não é simples, né? A gente parar para poder, no meio do dia, para poder fazer reuniões, fazer eventos, mas a ideia realmente é a gente conseguir difundir um pouco mais de conhecimento do direito imobiliário, né? Entre todos os advogados, não só os aqui de Belo Horizonte, mas também do interior e até de outros estados. A gente já tem gente de outros estados participando da AMAD também. E ainda é uma associação muito nova, mas que está crescendo bastante. Então, pessoal, obrigado pela presença das poucas pessoas que hoje estiveram aqui, mas, enfim, espero que na próxima reunião a gente tenha um fórum um pouco maior também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, estamos nos grupos lá, tá bom? Um abraço a todos, bom final de Obrigada, ciclo. Rafael, pelo convite. Foi bem legal apresentar esses temas. Eu não faço trabalho com esse tema desde a monografia da graduação, assim, é um tema que eu realmente gosto, pretendo levar aí para frente. Foi bem legal lembrar e trazer ele um pouco para a atualidade, né? Porque a minha pesquisa era um tanto quanto antiga. Fiz um artigo até para o site, para o escritório, né? Mas não estava tão completo assim. Foi bem legal. Sim. Obrigada. Bom dia a todos. Ok, gente. Bom final de semana a todos, bom resto de semana. Até a próxima. Um abraço. Obrigada, boa tarde, gente. Boa semana.